O Evangelho, como me foi revelado por Maria Valtorta, capítulo 373. Dia da Parasceve, no templo. Valtorta descreve a visão do dia 31 de janeiro de 1946. Jesus entra no templo e desde os primeiros passos que ele dá dentro dele, é fácil perceber qual é a aceitação dos espíritos para com o Nazareno. Olhares ameaçadores, ordens aos guardas do templo para vigiarem o perturbador. E essas ordens dadas patentemente a fim de que todos vejam e ouçam as palavras de desprezo para quem está com ele, e também os desaforos dirigidos diretamente aos discípulos. Em suma, o ódio é tal que os garbosos fariseus, os escribas e doutores assumem posturas e atos próprios dos carregadores, ou pior ainda, e não pensam, visto que estão obcecados pela ira, que eles se rebaixam muito, mesmo como simples homens, ao procederem assim. Jesus vai passando tranquilamente, como se aqueles atos não fossem dirigidos contra ele. Ele é o primeiro a saudar, logo que vê qualquer personagem que pelo grau sagrado ou pelo poder é um superior no mundo hebraico. E se aquela pessoa não corresponde à respeitosa saudação que Jesus lhe dirige, nem por isso Jesus muda o seu comportamento. É certo que o seu rosto se enche de um encantador sorriso quando se vira de um desses soberbos para um mais dos muitos humildes. E em grande número estão lá os mendigos e os doentes pobres que ontem ele acolheu e que por uma sorte inesperada estão podendo fazer uma Páscoa que talvez há anos não faziam, e que reunidos em grupos, em pequenas sociedades que se formaram espontaneamente, vão comprar seus cordeirinhos para os imolar, felizes por serem eles os abandonados, iguais aos outros nas vestes e nas possibilidades. E ele para, cheio de benevolência, a fim de ouvi-los em seus propósitos, em suas narrações espantosas, em suas bênçãos. Velhos, meninos, viúvos, enfermos ontem, mas agora curados. Miseráveis ontem, andrajosos, esfomeados, abandonados, e hoje limpos, vestidos, e sentindo a felicidade de serem homens, como os outros nos dias de grande festa dos ázimos. As vozes tão diferentes, desde as vozes de prata dos pequenos até as vozes trêmulas dos velhos, e entre esses dois extremos, as vozes trepidantes das mulheres saúdam, acompanham a Jesus. Os beijos chovem sobre suas vestes, sobre suas mãos, e Jesus sorri e abençoa, enquanto seus inimigos lívidos de raiva, ao verem-no luminoso em sua paz, roem-se em sua ira impotente. Consigo apanhar algumas passagens do que eles estão dizendo. Tu dizes bem, se fizéssemos um gesto, eles... E um fariseu mostra ao povo que está ao redor de Jesus. Nos reduziriam em pedaços. Pensai bem, há recolhidos, esfomeados, curados, e muitos conseguiram trabalho e assistência por meio dos discípulos ricos. Mas, em verdade, tudo nos veio por ele, e que Deus o salve sempre. Diz um homem que talvez fosse um dos enfermos ou mendigos. Não haja dúvida, ele compra as classes mais pobres, ele o sedicioso para jogá-las contra nós. Diz corrompante por entre dentes um escriba falando a um colega. Uma discípula dele, aí o outro fala, uma discípula dele perguntou meu nome e me disse que fosse à casa dela depois da Páscoa, que ela me leva às suas campinas em Beter. Estás entendendo, mulher? A mim e aos meus filhos. Irei trabalhar, mas sabes o que é trabalhar com proteção e segurança? É uma beleza, e o meu Levi não vai se matar no trabalho dos trigais. Porque a discípula que nos contrata vai pô-lo nas roseiras, nos roserais. É um passatempo, podes crer. Ah, que o Eterno dê glória e bem ao seu Messias. Diz a viúva da planície de Saron a um israelita, que está bem e que lhe faz perguntas
algumas perguntas. Então, é uma mulher que fala isso, feliz porque o marido arrumou emprego. E eu não poderia? Já estáis todos empregados, pois que ele escolheu ontem, diz a rica mulher israelita. Não, mulher, ainda há outras viúvas com filhos e outros homens. Eu gostaria de perguntar-lhe se ele me dá a graça de ajudá-lo. Chama-o. Não tenho coragem. Vai. Tu, meu Levi, dizer-lhe que uma mulher lhe quer falar. O menino vai logo dizê-lo a Jesus. Enquanto isso, um saduceu está maltratando a um velho que está falando no meio de uma multidão que veio do além-Jordão e que tece muitos elogios ao mestre Jesus na Galileia. O velho se defende dizendo: que é que eu estou fazendo de mal? Quererias tu ser louvado? Bastava que fizesses o que ele faz. Mas tu, que Deus te perdoe com estes teus cabelos brancos e toda essa miséria, queres tratar com desprezo, sem amor, tu, um falso israelita, que não respeita o Deuteronômio e não tens piedade dos pobres. Estás ouvindo? Aí está o fruto da doutrina do subornador. Ele ensina o povo a ofender os santos de Israel. Responde-lhe um sacerdote do templo. Mas a culpa é nossa se acontece isso. Nós só fazemos ameaças e nada mais. Jesus, enquanto isso, está dizendo à mulher de Israel: se te empenhas verdadeiramente em seres mãe para os órfãos e irmãs para as viúvas, vai até o palácio de Cusa, no Cisto. Dize a Joana que foi eu que te mandei. Vai, que a terra produza frutos para ti, como a terra do Éden, pela tua piedade. E mais frutos ainda produza o coração, o amor, sempre maior para com o teu próximo. Vê, no entanto, os guardas levarem o velho que havia falado antes. Que fazeis ao velho? O que ele fez? Ele insultou os guardas que lhe faziam perguntas. Não é verdade. Aí o velhinho fala: não é verdade, um saduceu me maltratou porque eu estava falando de ti àqueles peregrinos. E tendo ele levantado sua mão contra mim, porque sou velho e pobre, eu lhe disse que ele é um falso israelita que pisa nas palavras do Deuteronômio. Soltai esse velho, ele está comigo. A verdade falou por sua boca. Não só a sinceridade, a verdade. Deus se fala pelos lábios das crianças, fala também pelos lábios dos velhos. Foi dito: não desprezes o homem em sua velhice, pois os que envelhecem saem do meio de nós. E ainda, não desprezeis as palavras dos velhos sábios, mas procura familiarizar-te com as suas máximas, porque delas tu aprenderás a sabedoria e os ensinamentos da inteligência. E também onde houver velhos, não fales muito. Lembra-te bem, Israel. Isto é, aquela parte de Israel que quer dizer-se perfeita, pois se não fizer, o Altíssimo sabe como desmenti-lo. Meu pai, vem cá para o meu lado. O respeitável velho vai até Jesus, enquanto os saduceus, marcados pela reprovação, vão-se embora irados. Eu sou uma ideia da diáspora, ó rei esperado. Poderia eu servir-te como aquela mulher que tu mandaste a Joana? Diz uma mulher que se parece muito com aquela chamada Verônica, que enxugou o rosto de Jesus no Gólgota e ganhou o sudário. Mas as ideias são muito parecidas umas com as outras e eu poderia enganar-me, estando à distância de muitos meses daquela visão. Jesus olha para ela, vê uma mulher dos seus 40 anos bem vestida, de maneiras desembaraçadas, e lhe pergunta: és viúva, não é verdade? Sim, e sem filhos. Voltei faz pouco tempo e adquiri umas terras em Jericó para ficar perto da cidade santa, mas agora vejo que maior do que ela és tu, e te acompanho, e te peço que me tomes por tua serva. O que sei sobre ti é por meio dos discípulos, mas tu és muito mais do que eles dizem. Está bem, mas que é mesmo que desejas? Ajudar-te nos pobres e, como me for possível, fazer que sejas conhecido e amado. Conheço muitos das colônias da diáspora, tendo acompanhado meu marido em seus negócios. Eu tenho meios, mas eu me contento com pouco. Por isso posso fazer muito, e muito eu quero fazer por teu amor, e para sufragar a alma daquele que há agora 20 anos me recebeu virgem e que foi para mim um companheiro amável até o seu último suspiro. Ele dizia isto ao morrer.
Parecia estar profetizando. Quando eu tiver morrido, entrega à tumba a carne que te amou e vai agora para nossa terra e encontrarás o prometido e tu o verás. Procura-o, acompanha-o. Ele é o Redentor e o Ressuscitador e me abrirá as portas da vida. Sê boa para me ajudares a estar preparado quando ele abrir os céus para aqueles que não têm mais dívidas com a justiça. E sê boa para mereceres encontrá-lo logo. Jura que assim farás e que transformarás as lágrimas estéreis de uma viúva em uma fortaleza ativa. Toma Judite para teu exemplo, ó minha esposa, e todas as nações conhecerão teu nome. Pobre do meu esposo, eu peço somente que tu me conheças. Eu ficarei te conhecendo como uma discípula boa. Vai, tu também, a Joana, e Deus esteja contigo. Olha, ela vai ser conhecida pro resto da história mesmo. O marido dela fez uma profecia mesmo. É a Verônica. Olha. Aborrecidos como as abelhas, voltam ao assalto dos inimigos de Jesus, enquanto ele, cordeiro imolado, tendo esperado que fossem aqueles os que foram levados para poderem ter o número necessário de pessoas, vai voltando para o muro do templo. Quando pensas acabar com isso, com essas tuas poses de rei? Tu não és rei? Tu não és profeta? Quando, até quando irás abusar da nossa bondade, ó homem pecador rebelde, causador dos males de Israel? Quantas vezes teremos que dizer-te que não tens o direito de fazer como um rabi aqui dentro? Eu vim para imolar o cordeiro. Vós não o podeis impedir. Mas, afinal, eu vos faço lembrar de Adonias e de Salomão. Que temos nós com eles? Que queres dizer, és tu Adonias? Não. Adonias fraudulentamente se fez rei, mas a sabedoria estava vigilante e aconselhava, e somente Salomão é que foi rei. Eu não sou Adonias, Salomão é que eu sou. E Adonias quem é? Vós todos. Nós? Como falas isso? Com verdade e justiça. Nós observamos a lei em todos os pontos, cremos nos profetas e... Não, vós não credes nos profetas, eles falam de mim. E vós não credes em mim. Não, vós não observais a lei. Ela aconselha atos justos, e vós não os fazeis. Nem aquelas ofertas que viestes fazer são retas. Está escrito, imunda a oferta de quem sacrifica coisas mal adquiridas. Está escrito, o Altíssimo não aceita os dons dos iníquos, não volta seus olhos para as ofertas deles, e não será propício aos pedidos dos pecadores, só por causa do grande número dos seus sacrifícios. Está escrito, quem oferece o sacrifício com o que é dos pobres, é como quem estrangula um filho, diante do olhar do pai dele. Isto está escrito, ó Jacanã. Está escrito, o pão dos necessitados é a vida dos pobres, e quem o tira deles é um assassino. Isto está escrito, ó Ismael. Está escrito, quem tira o pão conseguido com o suor dos pobres é como se matasse o pobre. Isto está escrito, ó Doras, filho de Doras. Está escrito, quem derrama o sangue e quem defrauda o salário do operário são irmãos. Isto está escrito, ó Jacanã, Ismael, Cananias, Doras, Jonatas. E lembrai-vos de que também está escrito, quem quer que feche os seus ouvidos aos gritos dos pobres, haverá de gritar também ele, mas não será o mais ouvido. E tu, Eleazar, bem amás, lembra-te e faze que o teu pai se lembre do que está escrito. Os meus sacerdotes sejam santos e não se contaminem por nenhuma razão. E tu, Cornélio, fica sabendo que está escrito, quem amaldiçoar o pai e a mãe seja punido com a morte. A morte não é somente aquela dada pelo carrasco. Uma morte maior espera os que pecaram contra os seus pais, e essa é eterna e tremenda. E tu, Tomé, lembra-te do que está escrito, quem pratica magia será exterminado por mim. E tu, Sadoc, escriba de ouro, lembra-te de que entre os adúlteros e o seu paraninfo no adultério não existe diferença aos olhos de Deus. E está escrito que aquele que jura falso será presa da chama sem fim.
E dize aquele que se esqueceu disso, que toma uma virgem, e tendo se saciado e afasta de si com acusações mentirosas, será condenado. Não aqui, mas na outra vida será condenado pela mentira, pelo falso juramento, pelo dano causado à mulher e pelo adultério. E então, vós fugis diante do inerme, que diz palavras que não são suas, mas daqueles que vós citais como santos de Israel. E por isso não podeis dizer que o inerme seja um blasfemador, porque, dizendo isso, direis que são blasfemadores os livros sapiensais e os de Moisés, que por Deus foram ditados. Diante do inerme vós fugis? Serão, por acaso, pedras as minhas palavras? Ou será que elas vos despertam, batendo sobre o bronze duro do vosso coração, sobre a vossa consciência, e esta percebe que está no dever de purificar-se, não somente em seus membros, nesta paracebe, a fim de poder consumir sem pecado o Cordeiro Santo? Se assim for, louvado seja o Senhor, porque a verdadeira sabedoria, vós que quereis ser louvados como uns sábios, consiste em conhecer-se a si mesmos, em reconhecer os seus próprios erros e tomar parte nos ritos com verdadeira devoção, o que quer dizer com um culto e um rito da alma, e não um rito exterior. Eles lá se foram, e nós também vamos para dar a paz aos que nos estão esperando. Jesus que falou. Eles já se foram, lá se foram, e nós também vamos para dar a paz aos que nos estão esperando. E assim termina a visão 20.